A graça e a paz, irmãos, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero aqui, irmãos, hoje concluir essa série que nós estamos falando sobre as riquezas insondáveis de Cristo. E esse é o terceiro e último vídeo. Eu quero finalizar, irmãos, aqui. Estou gravando aqui na sacada do meu apartamento, então você vai ouvir aí alguns barulhos, inclusive até mesmo o próprio clima tá de chuva, mas eu resolvi aqui gravar na sacada mesmo, de uma forma bem natural. Então eu peço aí a sua compreensão. Irmãos, eu quero focar esse vídeo, né? Falamos aí sobre várias coisas em relação a aquilo que Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 8, onde ele vai dizer, né, que foi dada a graça de ele pregar aos gentios sobre as riquezas insondáveis de Cristo, irmãos. Tanta coisa preciosa que nós vimos, que eu espero aí que esteja edificando a sua vida espiritual, esteja abrindo os seus olhos espirituais para muitas realidades poderosas em Deus. E eu quero, irmãos, focar aqui naquilo que eu tenho para mim de a lição mais importante sobre esse assunto, focar justamente nesse autor dessa palavra, desse escrito, que é o apóstolo Paulo. E eu quero ler, irmãos, especialmente o texto hoje de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 8, quando ele fala assim: sim, deveras tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como, na versão da King James, 1611, irmãos, está, considero todas elas como esterco para ganhar a Cristo. Paulo deseja ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O foco aqui é o versículo 10, irmãos. Ele vai dizer assim: para o conhecer. Essa preposição para indica objetivo e intenção que ele tem para o conhecer, irmãos. Isso aqui é tremendo e profundo demais. E o poder da ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero aqui, irmãos, focar justamente naquilo que eu disse, que é a lição mais importante. Essa pessoa, esse discípulo, esse apóstolo chamado Paulo, que deseja ganhar a Cristo, que deseja ser achado nele para o conhecer, como que se fosse um novo convertido, irmãos. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, a carta aos Filipenses é uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. Ela foi escrita aí em torno do ano 62 depois de Cristo, irmãos. E Paulo não é um novo convertido. Ele não está desfrutando ou vivenciando aquele primeiro amor que Apocalipse fala, né? Abandonaste o teu primeiro amor. Não, ele não está nesse fogo do primeiro amor. Pelo contrário, irmãos. O apóstolo Paulo aqui tem aí, com certeza, em torno de mais de 30 anos de caminhada com Cristo, de uma jornada com Jesus. E sabe o que para mim é a lição mais importante, irmãos? É que ele está aí rumo à sua reta final da sua jornada, até mesmo porque Paulo foi decapitado aí por volta do ano 67 depois de Cristo, na perseguição que Nero implantou sobre a igreja. Então nós estamos no ano 62, em torno de 4, 5 anos a mais, Paulo encerra sua carreira, né, onde ele escreve a sua segunda carta a Timóteo. Completei a carreira, guardei a fé, estou sendo derramado como libação. Então, irmãos, Paulo, quando escreve essa carta, ele está ainda queimando por dentro. E essa é a lição mais importante sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Um homem que escreve isso, e ele diz, para o conhecer, incentivando a igreja, incentivando os irmãos que há mais da pessoa do Senhor para conhecermos. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada com Cristo. Eu não sei qual é o estado da sua fé
quando esse vídeo chegar até você. Mas eu quero aqui, como Paulo, te incentivar. Queima. Deixa o Espírito Santo te queimar. Deixa o Senhor te tomar por dentro. Não apague o fogo do Espírito Santo, o fogo de amor por Deus, irmãos. Assim como Paulo entendeu que há riquezas insondáveis, há riquezas, há camadas, há níveis de conhecimento do Senhor que nós precisamos avançar, irmãos, nesse tempo do fim. Precisamos conhecê-lo mais, precisamos desejá-lo mais, precisamos carregar esse fogo, irmãos, que não é um fogo comum, não é um fogo desse mundo, é um fogo eterno, um fogo celestial. E aqui, irmãos, eu lembro da palavra que o Senhor libera lá em Levítico sobre a lei do holocausto. Diz assim, lá no capítulo 6 de Levítico, no versículo 8 e 9, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Essa é uma ordem, irmãos, é uma ordem para os sacerdotes. E nós sabemos, eu já ministrei aqui no meu canal, irmãos, sobre a igreja sacerdotal. A ordem sacerdotal na nova aliança é aonde todos somos sacerdotes. Então esse princípio aqui desta lei sobre o holocausto, ela faz alusão a nós hoje, irmãos. Somos sacerdotes que temos que manter esse altar aceso. E é óbvio, irmãos, que eu estou falando aqui, como tenho falado nos vídeos do meu canal, não é uma questão de altar geográfico, um altar feito de pedras, construções humanas, mas esse altar, irmão, sou eu na nova aliança. Na nova aliança não tem altar físico, geográfico, mas o altar é o meu coração, é a minha alma, o meu espírito, e é aqui que eu tenho que queimar de amor por ele, irmãos. Então, irmãos, eu finalizo essa série te incentivando no espírito, não é um incentivo humano de ajuda, né, de autoajuda, não. Mas é um incentivo espiritual, uma motivação do espírito, irmãos, que você continue queimando nesse próximo ano. Nesse ano que nós estamos para adentrar, 2022, continue queimando de amor por ele. Não deixe o fogo apagar, irmãos. Essa é a lição mais importante sobre esse autor dessa frase, as riquezas insondáveis de Cristo, que é o apóstolo Paulo, que chega no final, na reta final da sua jornada, da sua caminhada com Cristo, irmãos, queimando, desejando conhecer. E quando Paulo escreve, irmãos, a carta aos Filipenses, nessa reta final da sua jornada, ele já tinha passado por tribulações, já tinha sido dado como morto por causa do seu amor pelo Evangelho, já tinha sido açoitado, já tinha sido feito por meio dele muitos milagres, irmãos. As pessoas desejavam a sua própria roupa para obterem cura da parte do Senhor. E provavelmente, irmãos, nesse momento que ele escreve, eu quero conhecê-lo, eu quero ganhá-lo, eu quero ser achado nele, eu quero experimentar, me conformar com a sua vida e os seus sofrimentos. Paulo muito provavelmente já tinha tido a experiência do terceiro céu, irmãos. Que coisa tremenda isso, irmãos. Todas essas experiências tremendas que ele tinha vivido, ele ainda desejava conhecer mais o Senhor. Que coisa fantástica, que lição importante para os nossos dias, irmãos. Nós não nos conformarmos com aquilo que temos tido da parte do Senhor. Há mais, há muito mais. Um homem que foi ao terceiro céu, quando volta, ainda continua queimando e desejando conhecer essa pessoa maravilhosa de Jesus. Porque Jesus, irmãos, é uma fonte inesgotável. Não é à toa que na visão do profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro profético, ele vê os anjos dizendo: Santo,
santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, eu garanto para vocês uma coisa. Esses anjos que declaram santo incessantemente, eles não estão vendo e não estão tendo uma visão monótona de um ser monótono. Não, mas é um ser que se revela de glória em glória. Quanto mais nós contemplamos essa beleza do Senhor em nós, mais nós iremos desejá-lo, irmãos. Porque Jesus é lindo e é maravilhoso. Que você fique com essa palavra e que o Senhor te edifique, te consolide e principalmente que a chama que há dentro de você, esse fogo que é a própria pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo, continue queimando dentro do seu coração até a volta dele. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima palavra que nós iremos compartilhar aqui. Que o Senhor te abençoe.